Bom dia a todos. Sou Vicente Martins, professor da disciplina Fonética e Fonologia do Português, do curso de Letras da UVA em Sobral. O tema da nossa aula de hoje, de fonética, é referente às consoantes oclusivas do português brasileiro, certo? Nesse contexto de pandemia, nós temos criado possibilidades para explorar esse campo, que eu acho central na formação de vocês, tá certo? Eu acho que é um parâmetro para definir não apenas competência, mas a habilidade do professor, o conhecimento que ele tem da fonologia e fonética da língua, da sua língua. Então, é um assunto que é muito importante. Ele acaba envolvendo prosódia, como se pronuncia, ou ortoépia, ortoepia, acaba envolvendo ortografia, acaba envolvendo grafia das palavras, acaba envolvendo leitura, escrita. Por isso que é uma disciplina que eu considero das mais importantes. Aí, ao lado, nós temos aí as consoantes oclusivas, ao lado, nós temos aí o corte sagital do aparelho fonador, né, com sua cavidade oral, com sua cavidade nasal e sua cavidade laringal. Lembrando para vocês que as consoantes oclusivas, que serão objeto de estudo aqui hoje, elas são todas orais, a princípio. Somente uma é um consenso que é oclusiva mais nasal, que é o MEI. Nós veremos isso. Mas, a princípio, as consoantes oclusivas, elas são orais, certo? Mas aí nós vamos ter casos de nasais, mas é um caso excepcional. Por isso que alguns autores nem chamam as nasais de bilabiais, ou simplesmente oclusivas. Chamam de nasais, certo? No nosso caso aqui, nós poderemos chamar MEI de mala, como esse MEI como uma bilabial, também, uma oclusiva bilabial. Mas isso é muito mais questões de abordagem ou mesmo da doutrina gramatical, né? A doutrina gramatical, ela vê o MEI, por exemplo, como bilabial. Já para a linguística contemporânea, vê como anasal, apenas como nasal. Embora com os traços de consoantes, aquelas consoantes oclusivas. Nós veremos isso. Bom, qual o objetivo desta disciplina? A todo instante, quando eu vou ministrar a aula para vocês, eu me pergunto, por que a gente está estudando isso? Por que a gente precisa frisar isso para os nossos alunos? Por que isso é tão importante? Então, esta disciplina de fonética e fonologia, ela amplia a competência linguística do aluno para reconhecer a importância da fonética e fonologia aplicada ao ensino da língua portuguesa. Então, para todos nós que vamos atuar no campo do ensino, ensinar a língua portuguesa, nas escolas, nos institutos, nas universidades, então, aplicar esses conhecimentos de fonética e de fonologia sempre é uma forma de clarear os estudos de ortografia, os estudos de leitura, os estudos de escrita, as grandes questões relativas à metalinguagem da língua, né? A noção de fonema, de letra, de sílaba, tudo isso é bastante clareado quando você conhece mais fonética e fonologia. Então, visa desenvolver o leque de possibilidades ao usar a transcrição fonética e fonológica como ferramenta para minimizar situações e problemas na prática em sala de aula. Esse estudo também, embora eu não tenha colocado aqui, mas
quando nós estudamos fonética e fonologia da nossa língua, nós sentimos também necessidade de conhecer, principalmente a fonética geral, porque ela vai favorecer tranquilamente o ensino, o aprendizado, melhor dizendo, de outras línguas. Quem tem conhecimento de fonética tem mais habilidade para aprender uma língua 2, o inglês, francês, alemão, uma língua 3, né? Então, você pode ampliar o leque de conhecimento de outras línguas, né? Você pode adquirir novas línguas. A fonética, ela promove isso. Por isso que a fonética é tão importante. A fonética é tão importante que é estudada também na medicina. Na UFC se estuda no curso de medicina fonética. Por quê? Ela vai ser importante para a fonoaudiologia, ela vai ser para o médico que vai cuidar de garganta, ela vai ser importante para o médico que cuida de criança. Então, a fonética, alguém até disse, será que ela é mesmo disciplina da linguística ou é disciplina das ciências médicas, certo? Das ciências clínicas? Ora, a psicologia também tem se ocupado muito de estudos de fonética e fonologia de uma língua materna. Outro ponto aqui para destacar é a fonética articulatória. São muitas as fonéticas. Você tem fonética forense, você tem fonética acústica, vários tipos de fonética, certo? Para a nossa disciplina, a gente só cuida de uma, tenta cuidar de uma, e talvez não dê conta, que é a fonética articulatória. E, afinal, o que é a fonética articulatória? É um dos principais ramos da fonética, que é uma ciência responsável pelo estudo dos sons utilizados na linguagem humana. Tendo como ponto de vista a análise dos aspectos fisiológicos e articulatórios da produção da fala, a fonética articulatória se encarrega da observação, descrição, classificação e transcrição dos sons utilizados nas línguas do mundo. Então, quando em qualquer língua eu digo que estou diante de uma consoante oclusiva, oral, bilabial, lingodental, velar, quando eu entro nesse discurso terminológico, eu só consigo fazer essa classificação, só consigo fazer essa descrição e, consequentemente, a transcrição, se eu tiver conhecimento da fonética articulatória. A fonética articulatória é, portanto, aquela parte da fonética que se ocupa em saber como é que os sons são articulados, como é que as vogais são pronunciadas, como é que as consoantes são pronunciadas, o que ocorre com os articuladores ativos e passivos quando nós tentamos pronunciar alguns sons. Isso é aplicável não só para a língua portuguesa, na versão brasileira, mas com qualquer outra língua moderna, inglês, francês, qualquer língua neolatina também, ou outra língua que a gente não comumente escuta, mas que nós sabemos que lá também isso é praticamente universal, é um traço universal. Estas línguas modernas, alfabéticas, elas terão, portanto, esses segmentos, consoantes, vogais, semivogais, certo? Muito bem. Ao longo da aula, vocês podem fazer quaisquer pergunta. Como se dá a classificação fonética dos sons? Isto é, com base na fonética articulatória, como é que os sons se classificam? Então, de acordo com a fonética articulatória, os sons produzidos na linguagem humana, eles podem ser divididos em 3 grupos: consoantes, vogais e glades. Glades, que aparece aí, é um termo em inglês, portanto,
é também chamado de semivogais. É muito interessante, há muitos anos eu era estudante e li pela primeira vez Gladys. Eu nem me interessava muito em fonética e fonologia, mas um professor me recomendou o livro do Linguística Geral do Gleason, um americano, e eu fiquei encantado com a obra. E lá, quando o Gleason falava de semivogais, ele disse, eu prefiro usar o termo glide, porque é muito interessante, em português, nós conhecemos as semivogais como semivogais. Isto é, nós conhecemos as semivogais na sua dimensão vocálica, mas em algumas línguas, por exemplo, o espanhol, o que nós chamamos semivogal, às vezes tem uma conotação de semiconsoante. É como se eu perguntasse se é semivogal, a outra metade é o quê? É semiconsoante. Por isso que em português tanto faz a gente chamar semivogal ou semiconsoante. Ela não é totalmente vogal, mas se não é totalmente vogal, o que sobra é o quê? Semiconsoante. E o exemplo, por exemplo, eu me lembrei agora do espanhol, em espanhol, por exemplo, você para já, na Espanha se diz ya, semivogal, ya. Mas quando você chega na Argentina, no espanhol da Argentina, você diz já, já, já vou agora, 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 ya, ya, ya. Mas lá no espanhol da Espanha, ya, 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 ya. E aqui, já, já vou, já. Então, esse já é o I grega com valor semiconsoante. Já. O I com valor de semivogal. Isso na língua espanhola. No português brasileiro, a gente vai encontrar alguma coisa muito parecida com o que eu acabei de falar em Cuiabá. Eu mesmo, viajando para Cuiabá uma vez, eu percebi isso. Eu lia nos livros, mas um dia lá em Cuiabá, Mato Grosso, eu observei esse já, bom, certo? Já, em que você essa semiconsoante, ela é bem expressiva, entre outras palavras, né? Cabádio, já. Pega cabádio. Isso eu vi em Cuiabá, tá certo? Ora, a fonética, ela estuda essas coisas, como é que as pessoas pronunciam os seus idioletos, como é que as comunidades de falantes dizem os seus idioletos, como é que as comunidades regionais se comunicam, os falares, né? Como é que o cearense fala, como é que o carioca fala, como é que o paraibano fala, como é que o pernambucano fala. E são muitos estudos que tentam fazer a coleta dessa forma de falar. Esses estudos, gente, são chamados de atlas linguísticos. No Ceará nós temos um atlas linguístico, mas existe também um atlas linguístico do Brasil, que é o ALIB. Vocês podem até entrar na internet, ALIB, A-L-I-B-I, o ALIB, que é o atlas brasileiro, né? Atlas linguístico brasileiro, que ali traz os registros das falas de todo o país, né? Todo o Brasil. Eu tive a honra de participar como pesquisador. Eu fiz a pesquisa só na região Sobral, só Sobral, 4 falantes. É uma pesquisa que hoje é muito intensa, embora eu não me dedique à fonética, aos estudos de fonética, como eu deveria como pesquisador, mas durante muitos anos eu me dediquei, gosto, tenho um gosto. Talvez hoje, entre os estudos que mais me cativa do ponto de vista linguístico, não tenho dúvida que é fonética. Eu gosto, aprendo muito
E a tradição dos cursileiros, que é uma disciplina árida, né? Sim, mas graças à fonética eu aprendi mais sobre leitura, sobre escrita, ortografia, como a fonética me ajuda, certo? E vocês verão na prática esse valor. As consoantes, que são objeto de estudo hoje, eu estou dando uma geral primeiro, né? São segmentos consonantais. Quando você fala consonantal, é que essas consoantes elas nunca vêm sozinhas. Elas sempre vêm acompanhadas de vogais. Consonare, vem com som vocálico. São sons produzidos com algum tipo de obstrução da passagem da corrente de ar pelo trato vocal, de maneira que há impedimento total ou parcial da passagem de ar. Por exemplo, as consoantes oclusivas, quando elas são produzidas, há uma obstrução ou impedimento total. Eu digo bola, eu fecho a boca para pronunciar B, bilabial. Mas quando eu digo faca, esse som sai em fricção, ele sai arranhado. Então, o impedimento é parcial. Então, nós notamos que há uma obstrução, mas ela pode ser total, como no caso das oclusivas, que nós vamos estudar hoje, e as fricativas, que nós vamos estudar posteriormente, onde o impedimento já não é total. Quando a gente diz impedimento total, é quando a boca não se fecha totalmente. Eu estava lendo em espanhol, não sei se foi na semana passada, que ela classifica, eu não tinha visto antes, eu gosto muito da fonética no espanhol, né? Porque o espanhol é a minha segunda língua de trabalho. Eu sou formado em espanhol, já 90% da minha leitura sempre é em espanhol. Eu gosto, né? Principalmente fonética, aquisição, eu sempre gosto do espanhol. E lá eu achei interessante no espanhol porque ele classifica as oclusivas de ininterruptas. Aí eu achei ininterruptas, achei fascinante essa classificação, né? Mas nós não conhecemos assim em português. Bom, as consoantes são classificadas de acordo com os seguintes parâmetros: modo de articulação, lugar de articulação, vozeamento, nasalidade e oralidade. Ora, qualquer segmento, qualquer consoante, qualquer vogal, qualquer semivogal, ela, ao ser classificada, isso você vai lembrar logo da sua gramática normativa, são 4 tópicos ou parâmetros nessa classificação. Digamos que eu diga a palavra B, mais uma vez. B. Classifique essa consoante. Aí você diz B, consoante. Ele é oclusiva ou fricativa? Oclusiva. B, consoante oclusiva. Então, na hora que você diz oclusiva, é um modo de articulação. B, bilabial. Para que eu pronuncie B, eu preciso utilizar os lábios, o inferior e o superior. B. O inferior é passivo, fica paradinho, e o outro é ativo. B, B. Então, quanto ao modo e lugar de articulação, B é consoante oclusiva bilabial. B, B. Quando eu digo B, eu coloco a mãozinha aqui no pescoço e vejo uma vibração das cordas vocais. Então, significa que é vozeado. Ou, se quiser, pode chamar também de sonoro. Então, veja o que eu posso fazer agora. Eu digo B, consoante oclusiva, bilabial, vozeada. Ou, se eu quiser, B, consoante oclusiva, bilabial, sonora.
Então, sonora ou vozeada são sinônimos aqui. Desvozeada ou surda são sinônimos. E nasalidade? A consoante pode ser oral ou nasal. Como eu disse no início da aula, praticamente as oclusivas são orais, certo? Há alguns autores que só consideram oclusivas as orais. Quando há uma oclusiva nasal, alguns autores, por exemplo, a Thaís Christopher Silva, que é uma das maiores linguistas, foneticistas também, ela chama simplesmente nasal, tá certo? E bota lá no bloco de nasal. Então, no caso do B, retomando, eu digo B, consoante, oclusiva, bilabial, vozeada, oral. Certo? Então, toda a classificação das consoantes e vogais deve seguir esse parâmetro. É um parâmetro de normatização, é um parâmetro, portanto, de... não é nem normatização o termo que eu quero utilizar, mas um parâmetro notacional. É a notação, é assim que diz, né? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? São 3 sistemas simbólicos. Esse quadro aí foi feito pela Thaís, certo? No site dela, bem interessante. Vocês podem encontrar, fonologia.org. São 3 sistemas simbólicos que podem ser registrados em papel ou em tela. Então, quando nós estudamos fonética, são 3 sistemas que estão na nossa mente. A fonética, propriamente dita, a fonologia e a escrita. A escrita, às vezes, é chamada também de ortografia. É válido, certo? Por isso que nesses estudos, eu já pensei em alterar essa disciplina, se ela fosse um pouquinho maior, para chamá-la assim, fonética, fonologia e ortografia da língua portuguesa. Porque os 3 ramos, os sub-ramos, eles caminham juntos, certo? Ou simplesmente sistema sonoro da língua, né? Então, fonética, fonologia e ortografia é o sistema sonoro da língua, né? É como a língua se comporta. Então, na fonética você tem sons, na fonologia, aí você vê os níveis ou segmentos. Na fonética você tem os sons da fala, ou fones. Na fonologia você tem fonemas. Na escrita você tem as letras. Professor, e qual a diferença entre sons e fonemas? Assim, por exemplo, nos fonemas, quando eu falar em fonologia, lembre sempre da gramática normativa, gramática escolar que você tem em casa. Nessa gramática normativa, o que é que ocorre? Quando você abre a parte de fonologia, vai ter lá o estudo das vogais, das consoantes, como nós estamos fazendo aqui, certo? Esses são os fonemas, juntamente com as semivogais. A fonética, ela se preocupa com sons. São as vogais, consoantes? Sim. Na verdade, o termo melhor, foneticamente, para evitar confundir com fonologia, é chamar, por exemplo, o que são vogais de vocóides, o que são consoantes e contoides, para dizer que a gente está se referindo aos sons, à pronúncia, e não necessariamente a elementos gramaticais, funcionais. Professor, seja mais claro. Bom, eu vou dar um caso para você. Por exemplo, eu estou aqui no Ceará e digo assim, eu encontro a palavra T-I-A, numa lousa, num papel, T-I-A. E aí vou ler e digo assim, tia, tia. Quando eu vou pronunciar esse T diante de I, eu tenho um chiado, tia.
Nós chamamos isso de palatalização. O I, ele contamina o T. Então, eu digo tia, tia, palatalizo. Isso no Ceará, no Rio de Janeiro também. Mas se eu estiver em Pernambuco, que é colado ao Ceará, fronteira com o Ceará, Rio Grande do Norte, por exemplo, fronteira com o Ceará, se eu der esse nome TIA para uma pessoa ler, ela vai ler assim, tia, tia. Ela não vai chiar, ela vai dentalizar. Então, estas articulações secundárias, elas vão acabar por tipificar a nossa regionalidade. Por isso que a gente sabe se alguém é do Rio Grande do Norte, sabe que é de Pernambuco, se é gaúcho, se é carioca, se é da região norte, centro-oeste. Então, os sons da fala, eles começam a caracterizar a fala dos falantes, né? Daquela região. A forma como aqueles falantes, de forma idiosincrásica, com seu jeito próprio de ser, eles falam. Então, aí, você tem esse quadro, eu só dando uma curiosidade para vocês, que a Thais colocou. Então, a fonética está mais no plano individual, concreto, físico, a fonética, neuromotor, ela é pronunciável, desempenho, gradiente, tem uma gradação, certo? E ela é representada, esse som, sempre entre colchetes. Já na fonologia, que aparece nas gramáticas, né, conforme eu coloquei, aí você estuda os fonemas, é muito abstrato, certo? Fonema você não pronuncia, está aqui no plano da mente, na memória, está no campo da competência. Nós temos capacidade de pronunciar esses sons, mas eles não são pronunciados, são discretos, isto é, os fonemas, eles fazem com que as palavras sejam diferentes uma das outras. Eu digo assim, avô, avó. Então, esse O fechado, o avó, o O aberto. De onde é que vem essa diferença entre avô e avó? Né? Avô, pai do meu pai, avó, mãe do meu pai. Quem foi que estabeleceu essa diferença? Aí são os fonemas. O O aberto, o O fechado, faz com que haja uma distinção nas palavras. Por isso que a gente diz, os fonemas são as menores unidades distintivas das palavras. E os fonemas aparecem em barras, certo? Barras transversais. Os fones, os sons da fala, aparecem entre colchetes, na fonética. E na escrita, você está no campo da ortografia, das letras. O acordo ortográfico é um exemplo disso, né? Estudar o acordo ortográfico é estudar como é que devem ser como é que devem ser grafadas as letras, os dígrafos, e as relações que a ortografia mantém com a fonologia e com a própria fonética. Então, o acordo está sempre preocupado com essas questões. Por isso que é fascinante. Claro que aqui, ao longo da disciplina, a gente vai ter um momento para estudar o acordo. Normalmente, eu até gosto de estudar, por exemplo, quando entra nas consoantes oclusivas, eu já gosto de estudar logo, já gosto de estudar o acordo, por exemplo. Seria interessante, numa aula, imediatamente após o estudo das oclusivas, a gente vê as bases do acordo em que entram as consoantes oclusivas. Talvez eu até faça isso. É uma parte interessante, por exemplo, a gente está estudando aqui na fonologia e na fonética, as oclusivas, e imediatamente a gente vai também para a ortografia. É interessante. Como é que essa questão das consoantes oclusivas, elas vão aparecer na ortografia, nas regras? O que está dizendo lá? Certo? E tem muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, o apagamento de algumas letras que simbolizam, representam as oclusivas, isso é interessante observar. É o caso, por exemplo, de acto.
que no português europeu tem esse aqui, o C, essa letra C com valor de consoante oclusiva, mais consoante oclusiva velar, né? Mas, na prática, os europeus, portugueses europeus, eles não pronunciam. Então, na regra do acordo, o que é que estabeleceu? Que estas letras que representam a consoante oclusiva velar, por exemplo, uma vez que já não são mais pronunciadas pelos falantes, elas devem desaparecer no processo de enxugamento das regras do acordo ortográfico. Então, você nota que há uma interface maravilhosa entre fonética, fonologia e escrita, de tal maneira que melhor fundamento nos nossos estudos. Eu até diria, o ideal é que esta disciplina fosse 3 disciplinas, só fonética geral, fonologia do português e depois a ortografia, certo? Mas a ortografia, não tenha dúvida, ela requer, para uma boa compreensão, conhecimento de fonética e fonologia. Eu pergunto agora a vocês e se manifestem. O que as palavras abaixo têm em comum? Capa, brinco, mata, cada, casa, prego, quando e linguiça. Então, vocês já notam aí, na palavra capa, aparece, eu já botei tudo em vermelho, né? Tudo aí, o que é que ocorre? São todas consoantes oclusivas, certo? Então, aí são as palavras, ó, capa, mata. E é muito interessante que você nota que todas elas iniciam sílabas, né? Ó, capa. Capa tem 2 sílabas. Na segunda sílaba, pá, inicia-se com P, que é bilabial. B é oclusiva também, T é oclusiva, D também é oclusiva. Em casa, C, esse C é oclusivo. Em prego, esse G, a letra G tem um valor de G, consoante oclusiva, e quando tem valor de K também, e linguiça tem valor de G. No caso aí, tanto quando como linguiça tem é um dígrafo, são 2 letras que representam um som, são 2 letras que representam a consoante velar, certo? Então, o que é que elas têm em comum? Elas trazem consoantes oclusivas. O que as palavras abaixo têm em comum? E aí você já encontra a palavra primo, amplo, blusa e nobre. O que é que vocês notam? Que as oclusivas aparecem aí, certo? Em primo aparece a oclusiva P, em amplo aparece a oclusiva P, mas elas são seguidas da consoante vibrante, no caso de nobre, e de uma consoante lateral, no caso de blusa. Esse ele aí é lateral. Mas tem alguma coisa na língua portuguesa que nos chama a atenção. Nesses casos, vejam bem, nesse estudo de fonética e fonologia, principalmente fonologia, o primeiro procedimento que você deve sempre fazer para analisar esses segmentos é fazer a divisão silábica, porque você já começa a enxergar muitas coisas. Se você tomar, por exemplo, a palavra primo, você nota que ela tem 2 sílabas. Primo, primo. Na primeira sílaba está lá a consoante oclusiva P, seguido de uma vibrante, re. Primo. Muito bem. O P e a vibrante, a oclusiva mais a vibrante, juntinhas dentro da mesma sílaba, formam encontro consonantal.
esse encontro consonantal que aparece na mesma sílaba, nós chamamos de tautossilábico. Então, os encontros consonantais tautossilábicos são aqueles em que ocorre na mesma sílaba. Não ocorre, isto é, quando você pronuncia, aparecem sílabas, né, na mesma sílaba. Você fez a divisão silábica, então, o PR, o PL, BL e o BR estão na mesma sílaba na hora da divisão. Vejam agora essas palavras como hábito, abstrato, adjetivo, pacto e dogma. Vamos começar a divisão de hábito. Na palavra hábito, eu faço a divisão, digo APTO, hábito. Tem 2 sílabas. Mas você nota que há um encontro consonantal, mas só quando estão juntas. Mas quando eu faço a divisão silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Diferente lá de primo, né? Hábito. Nesse caso, eu digo que estou diante de um encontro consonantal heterossilábico. Isto é, ocorrem sílabas diferentes. Finalmente, nós chegamos às consoantes oclusivas e elas aparecem aí. P, T, K, Quá. Esse K com um Wzinho em cima significa que é labializado. Significa que é arredondado. Por exemplo, eu digo casa. É esse K. Mas quando eu digo quando é o K, mas eu tive necessidade de arredondar os lábios. Por isso que eu simbolizo o K com Wzinho em cima. Esse Wzinho em cima quer dizer que esse som é labializado ou arredondado, ou há arredondamento dos sons. Então, aparecem aí 4 sons de consoantes oclusivas, né? Vejam que são 4, não, né? Melhor dizendo, 4 desvozeadas e 4 vozeadas. Quase assim, emparelhadas, né? Conforme nós vamos ver. P, B, T, D, K, G, Quá, Gue. Então, eu digo assim, no caso do Gue aí no último, lingui, linguiça, linguiça, onde aparece o Gue labializado ou arredondado. Então, aí, 4 consoantes desvozeadas e 4 vozeadas. 4 consoantes surdas, desvozeadas, ou 4 consoantes sonoras, vozeadas. Então, todas aí são consoantes oclusivas. Elas podem aparecer no início de sílaba. Elas tendem a aparecer sempre no início de sílaba, certo? Elas não vão aparecer no nosso vernáculo, em língua portuguesa, no final de sílaba. É incomum isso, tá certo? Quando vão aparecer no final de sílaba, aí normalmente já não é palavra de origem portuguesa, é uma estrangeira. Vamos ver agora os casos particulares. Então, essa nomenclatura, mais uma vez, segue aquela ordem: modo de articular, lugar de articular e vozeamento. Aquela história. B, oclusiva, bilabial, sonora. Então, quando eu classifico uma consoante, eu levo pelo menos em conta 3 parâmetros: modo de articulação, lugar de articulação, vozeamento. Aí você diz, e quanto à oralidade? Mas como eu disse para vocês, a princípio, as consoantes oclusivas são todas orais, à luz da linguística moderna.
Então, é redundante dizer que é oral. Eu digo assim, B, oclusiva, bilabial, sonora, oral. Ora, se todas são orais, então não há necessidade, certo? Mas para alguns gramáticos que não consideram essa abordagem linguística, eles colocam no mesmo campo de classificação, no mesmo âmbito, colocam a nasal, me, de mala, de moto, de mula, ele bota esse me com uma bilabial nasal, certo? Está errado? Não, tá não, né? É só uma abordagem mais, digamos, tradicional. A linguística moderna, ela separa o que é oral e nasal, porque a oralidade e nasalidade, ela vê isso como um parâmetro que deve ser isolado para melhor descrição dos fonemas. As bilabiais, as oclusivas, podem ser bilabiais, pode ser alveolares, podem ser dentais, velares. Basicamente, eu diria que elas podem ser bilabiais, alveolares e velares. Mas dependendo da regionalidade, por exemplo, se você estiver no Rio Grande do Norte, o que era alveolar para nós, lá no Rio Grande do Norte, pode ser dental, certo? E aqui eu incluiria também o M nasal, né? O me nasal. E eu até diria que eu poderia até acrescentar, considerando que consoante é tudo aquilo que tem uma certa obstrução, eu poderia considerar o NHE, por exemplo, eu digo assim, tamanho, nho. Esse nho, NH, eu poderia também considerar a rigor uma oclusiva, né? Ou poderia. Mas os linguistas preferem para o NHE de ninho e me de mala, chamar simplesmente nasal, deixar lá separado, classificar quanto a cavidade em nasais, certo? Então, as oclusivas são essencialmente essas três, as bilabiais, alveolares e velares. Essas consoantes oclusivo-bilabiais são assim por quê? Porque quando a gente diz bilabial, é porque a gente está considerando, sobretudo, o lugar, o ponto de articulação. Quer dizer, em que lugar do aparelho fonador, em que lugar da boca, por exemplo, da articulação, essas bilabiais são pronunciadas. Então, nessas consoantes bilabiais, o articulador ativo é o lábio inferior. Então, quando eu digo B, B, o articulador ativo é o lábio inferior. E o articulador passivo é o lábio superior. É como se o lábio superior de B, 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 ó. Veja como eu estou fazendo, B, B. Eu estou segurando meu lábio superior, então significa que ele está parado, está passivo. Mas o inferior está se movendo, ó. B, B. Eu vou tentar dizer B com o lábio inferior parado, ó. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, isso mostra que o articulador ativo realmente é o lábio inferior. Nesse estudo de consoantes, gente, sempre é bom, como nós faremos, e a Thais faz isso maravilhosamente nos seus estudos, nos seus livros, ela sempre, quando vai classificar as consoantes, ela sempre aponta quem é o articulador ativo, quem é o articulador passivo. Então, por exemplo, o lábio inferior tende a ser sempre o articulador ativo, a língua, o articulador ativo, o lábio superior,
ele tende a ser passivo, os dentes tendem a ser passivos, né? Quando você fala, realmente os dentes ficam parados, e assim por diante. No português, as consoantes bilabiais são 2 ou 3, né? P, B e ME, como em posição inicial nas palavras paz, boa e mel. Então, na palavra paz, você tem a consoante P, boa, você tem a consoante B, e na palavra mel, você tem a consoante ME. O conhecimento mais profundo das bilabiais requer informações adicionais sobre o aparelho fonador e os sons do português. Bom, eu estou aqui falando um pouquinho das bilabiais, mas se você quer aprofundar mais um pouco, claro que precisa conhecer mais do aparelho fonador. Na hora que eu estava aqui explicando sobre, durante a produção das bilabiais, o que é um articulador ativo e o passivo, eu estou aprofundando também a ocorrência dessa consoante no trato vocal, no aparelho fonador, e identificando quem é o articulador passivo e ativo. Isto é, estou identificando os órgãos que se movimentam e os órgãos que ficam parados ou passivos durante a produção dos sons, tá certo? Então, aí nós já vimos que o lábio inferior é um articulador ativo, é um órgão ativo durante a produção destas consoantes bilabiais. Nós temos também, conforme eu coloquei, as consoantes alveolares. Lugar ou ponto de articulação de uma consoante cujo articulador ativo é o ápice ou a ponta da língua e o articulador passivo são os alvéolos. Os alvéolos, né, nós já vimos em outro momento, é essa parte que dá sustentação aos dentes, certo? E no português, as consoantes oclusivas alveolares, ou simplesmente alveolares, são T e D. As consoantes alveolares ocorrem na maioria dos dialetos do português brasileiro, por exemplo, nos sons que correspondem às letras em negrito nas palavras três e cada. Na palavra três, você tem um T, você isola, alveolar. Então, é uma consoante oclusiva alveolar. E cada, esse D, é uma consoante oclusiva também alveolar. E qual a diferença entre T e D? T, D. A diferença vai seguir naquele parâmetro. Uma vai ser desvozeada e a outra vozeada. O T desvozeado e o D vozeado. O T surdo e o D sonoro. Então, é muito interessante que, às vezes, a consoante, ela vai, quanto à classificação, que esse parâmetro, ela é TD. O que ela tem em comum? São oclusivas. TD, o que tem em comum? São alveolares. Né? TD, o que tem em comum quanto ao modo? São oclusivas. T e D, quanto ao ponto de articulação? São alveolares. T e D, quanto à cavidade? São orais. TD, quanto à sonorização? Aí entra a diferença. T é desvozeado, o surdo, e o D, vozeado, o sonoro. Então, um parâmetro estabelece, portanto, a distinção entre as consoantes. Aí entra outro componente, que é um componente que eu digo regional, secundário, que é a pronúncia regional, local, que está fora da tua comunidade linguística. Por exemplo, o T alveolar, ele ocorre na palavra, por exemplo, tempo. Eu digo assim, tempo. Todo. Todo. Mas se diante desse T, dessa consoante alveolar,
se eu tiver a vogal I, que é uma vogal alta, né? É palatal, I. Quando eu digo I, eu toco o céu da boca. Se esse T estiver diante desse I, isso altera a pronúncia desse T. Ele sofre uma espécie de contaminação. Ele é envolvido com as características do I. Por isso que eu, diante da palavra tia, eu chio. Tia. Por que que eu chio, faço um chiado? Porque esse T, ele é palatalizado, ele acompanha o processo de palatalização do I. Ele sofre essa contaminação. Bom, eu estou me referindo ao Ceará, ao Rio de Janeiro. Mas se eu estiver no Rio Grande do Norte, naquele exemplo anterior que eu coloquei, isso não vai ocorrer. Em vez de palatalizar, eles dentalizam. Tia, a minha tia, meu dia. Por exemplo, na cidade em que eu nasci, no Iguatu, a pronúncia já é dentalizada. No Crato, naquela região sul do nosso estado, já sofre toda aquela influência pernambucana. Então, é tia, a minha tia. Cadê minha tia? O dia. Então, já é dentalizado, certo? Então, essas consoantes oclusivas, alveolares, dependendo do contexto fonológico, dependendo de onde estão, na posição que estão, e o que eles têm diante de si, eles podem sofrer, portanto, uma pronúncia que eu diria regional, uma marca regional. Sofrer, portanto, uma alteração secundária, né? Uma pronúncia secundária. Essa pronúncia secundária é que eu digo regional, é que vai traçando. Se eu estou aqui no Ceará e alguém diz tia, aí eu digo, rapaz, tu é do Crato? Por que eu digo isso? Porque é no Crato que nós observamos esse tipo de pronúncia. Vocês lembram que no início da nossa aula de hoje, eu falava que a fonética cuida de observar. Pois é, na hora que eu digo que alguém é de algum lugar, a partir da sua fala, isso mostra uma faceta da fonética. Essa intuição fonética que o falante tem de onde você vem, vem a partir da sua fala, a sua fala indica de onde você vem, e isso é fascinante na fonética. Então, a fonética permite que a gente comece a observar como é que os falantes falam em determinados contextos, e a partir daí a gente diz, olha, ele é dessa região. Ou a gente diz, nessa região se fala assim. Por isso que são muitos os estudos de fonética e fonologia preocupados com essa faceta de regionalidade, isto é, como é que o sobralense fala, como é que alguém lá de Massapê fala, como é que alguém de Camusim fala, como é que alguém lá de Groaíras fala, como é que alguém lá do Marco fala, como é que alguém lá do Coral fala. Qualquer resposta a essas perguntas serão respostas fonéticas, certo? Como foneticista que eu sou, quando eu estou aí na região, né, por exemplo, se eu estou no Acaraú, eu observo uma diferença de pronúncia. Eu noto, comparado a Sobral. Eu noto, por exemplo, quem está no Ipu, Ipueiras, naquela região, eu noto uma diferença muito acentuada na pronúncia daqueles falantes daquela comunidade ali, do Ipu, Ipueiras, Nova Rússia. Eu, como foneticista, observo. Mas, claro que nós que estamos imersos nessa comunidade noroeste do estado, a gente naturalizou isso. Mas o foneticista, ele é observador, então, a qualquer ruído novo, a qualquer fricção nova, a qualquer idiosincrasia na pronúncia, aí nos chama a atenção.
Uma vez eu estava no Ipu e observei, fiquei encantado na prosódia, na melodia, na entonação diferente, pronto. Então, estudar como é a entonação na fala das pessoas de cada região, isto pertence ao estudo de fonética. Finalmente, nós vemos aqui, de forma geral, que as consoantes oclusivas velares, ou simplesmente velares, são aquelas cujo articulador ativo é a parte posterior da língua e o articulador passivo é o palato mole, essa parte, né, mais distante do palato, finalzinho. No português, são consoantes velares. O K, o G, o Quá e o Gue, como, por exemplo, em coisa, gota, quase, quase. Observe quando eu digo quase, quase, eu arredondo os lábios. Então, esse K de quase, quá, esse QU representa o fonema K, a oclusiva. E por que aparece com Wzinho ali? Porque ele é arredondado, quase. Linguiça, gui, é o fonema G, também arredondado. Aí eu digo linguiça, linguiça, eu arredondo os lábios. Mas eu digo coisa, gota, coisa, gota, coisa, gota, quase, quase. Então, a gota, gota. Aqui no gota, eu poderia também arredondar, porque eu estou diante de O, né? Mas se eu digo assim, gata, 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 eu não arredondo. Mas quando eu digo gota, esse G de gota é o mesmo G com um Wzinho em cima, né? Mostrando o arredondamento, certo? Então, o arredondamento dessas consoantes pode ser, basta que ela esteja diante de O ou U, basta que ela esteja diante de vogais ditas arredondadas ou posteriores. Bom, vamos ver aqui algumas consoantes, né, antes de passar adiante, certo? Vocês podem me perguntar, né? Qualquer coisa. Vamos agora estudar elas isoladamente. A consoante oclusiva bilabial desvozeada P. Olha como é que eu simbolizo o P entre colchetes. Qual o tipo de obstrução quando eu digo P? Qual o tipo de obstrução? É total. Por que total, professor? Porque eu fecho a boca. P. Antes de pronunciar P, eu faço um movimento de catástase, né? Eu fecho os lábios e faço a explosão. P. Então, tipo de obstrução total. Qual articulador ativo? P. O lábio inferior. Qual o articulador passivo? O lábio superior. Então, por que eu digo bilabial? Porque eu vou utilizar os dois lábios, o inferior e o superior. Sendo que o articulador ativo, aquele que se movimenta, é o inferior, e o articulador passivo é o superior. Fica paradinho. Mesmo porque está próximo aos dentes, né? Aqui, superiores. Qual a posição do véu palatino? P. Ele fica levantado, certo? Qual é o estado da glote? Aberta. Que é a glote aberta? Não vai gerar balanço das cordas vocais, né? Então, o véu palatino, ele é levantado e a glote, que é a laringe, ela é aberta. Quando a glote é aberta, o que é que ocorre? Não há vibração das cordas vocais. O som passa mais abertamente, mais livremente. Por o som passar, o véu palatino, essa parte de trás, né, lá no final
do palato, a parte mole, ela fica levantada para esse som passar. Bom, em que casos aparecem as oclusivas bilabiais? A oclusiva bilabial desvozeada. Ela aparece na palavra pá, polvo, capote e pérola. Então, vejam aí que esse P que aparece entre colchetes aí sempre está aparecendo aí no início de sílaba, né? Ó, pá, tem uma sílaba só, em polvo na primeira sílaba, capote na segunda sílaba, pote, mas sempre está iniciando sílaba. Então, isso é uma característica muito interessante. Qual o lugar da oclusiva desvozeada B? Sempre é no início de sílaba, certo? Muito bem. Bom, vamos dar uma paradinha aqui e eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês estão achando da aula. Está dando para entender? Muita informação? Me esclareçam o que vocês acham. Podemos prosseguir com a aula? Ou preferem encerrar a aula agora aqui? Qual o feedback de vocês? Está difícil entender? Certo. Eu estou entendendo aqui que é para encerrar a aula, né? Alguém? Pronto. Pois não, Iane? Assim, eu sempre falo que a fonética, em determinados momentos eu tenho um problema com a fonética, porque na minha infância eu tive um problema para aprender isso, como é que eu associava isso, sabe? E os professores teorizavam muito, né? E não associavam isso a um contexto, como é que se dava, né? Então, assim, hoje, enquanto adulto, eu estou aprendendo a articular, estudando em casa, por exemplo, como é que eu posso articular isso no meu cotidiano, que eu acho que fica mais fácil, né? Mas, assim, é um conteúdo que não é fácil, né? É um conteúdo que você depende para fora daqui um certo tempo, certo? Para você se dedicar a ele, mas tá dando para levar. Estou tentando conciliar aqui. Às vezes, hora varia, fica difícil, hora fica fácil, né? Mas a gente tenta aprender e a se movimentar com ele. Entendi, Iane. Eu nem sei se, Iane, na escola regular, se os professores, os nossos professores de língua portuguesa, pelo menos de uma geração, se eles teorizaram muito, né? Na verdade, boa parte das vezes, ele não teoriza muito. Ele só pede para você classificar. É improvável que os professores tenham parado num segmento, como nós estamos fazendo, a bilabial B, e dizer assim, ó, quem é o articulador ativo, quem é o articulador passivo, quanto ao vozeamento, quanto ao modo. Não, simplesmente mandou você memorizar. Diga quais são as consoantes bilabiais. Aí você, PB, pronto. E meia, né? Pronto. E aí você realmente, só recebendo assim, você tem que memorizar, você não deixa de aprender, mas, ao mesmo tempo, fica devendo alguma coisa, porque essa base teórica, ela é importante para você poder inferir algumas coisas mais adiante. Eu vou só citar um exemplo para vocês. Talvez eu seja um dos poucos a tirar pelos meus colegas da USP, né? Eu tenho muitos amigos na USP, e tem uma professora que eu esqueci agora o nome, é Cláudia, tem Cláudia no meio, mas
Ela é professora de estilística. E até uns 2 anos atrás, deixa eu ver, eu acho que foi, ou no início de 2020, ou ainda em 2019, ela me convidou para eu escrever um artigo para a revista da USP, onde ela ensina. Eu até escrevi esse artigo com o Marton, nosso querido Marton, nós publicamos lá. E a minha troca de ideias com ela, com a professora, é com relação à estilística literária, né? O que eu fazia com a estilística? Aí ela disse, Vicente, eu acho fascinante, porque você encontra simbolismo fonético na prosa. Eu não encontro, eu não consigo encontrar. Eu só encontro na poesia, no poema. E eu brincando com ela, disse, no poema é fácil. Porque é fácil a gente ver pela semelhança dos sons, né, as rimas ali e tal, e o grau de expressividade que o autor possa explorar. Mas o fascinante na prosa é a gente observar, por exemplo, o cara, através dos fonemas da língua oclusiva, por exemplo, está dando ideia de que está faltando ar, está perdendo a respiração. Ou tem um trecho eu acho que é no JJ Veiga, que eu faço um estudo, juntamente com os alunos, que é o movimento de animais pesados, e o autor explorando com as oclusivas para isso. Então, o estudo das oclusivas aqui, essa parte mais teórica, ela ganha muita força quando você aplica a interpretação e a compreensão, por exemplo, do texto literário, certo? É o que nós chamamos de simbolismo fonético. Então, as consoantes, as vogais, principalmente as vogais, por isso que são muitos estudos que apontam, as vogais são coloridas, escuras, claras, né? Uma vogal escura, você pega os simbolistas, como Raimundo Correia, aí ele passa nos poemas ali uma certa depressão, uma coisa sombria, já nas vogais. Claro que eu espero ter um tempo aqui para vocês para dar uma aula só sobre o simbolismo fonético. Vocês vão gostar muito. Inclusive, por exemplo, estudando as oclusivas, mostrando, por exemplo, a presença das oclusivas no texto literário. E ela passando a expressividade, né? Ela passando todo aquele aspecto, digamos assim, intencional, deliberado do autor para transmitir aquela mensagem. Então, ele usando isso através do conto, através do romance, através da crônica, né? Então, de que modo eu fiz esse estudo, que é um estudo exaustivo, né, com a obra de Lígia Fagundes Telles, de Alencar, do JJ Veiga. Eu fiz isso exaustivamente com a obra Luzia Homem, né, Dona Guedinha do Poço. Aí são dezenas e mais dezenas de obras que, nos últimos anos, eu fiz isso em parceria também com os alunos, né? É um estudo solitário, mas, por exemplo, num semestre que eu quero estudar, como eu estudei 12 obras de Lígia Fagundes Telles, não é um trabalho que dá para fazer isolado. Então, um outro campo, Iane, muito interessante, é o literário, é o texto literário. Mas você diz, mas o texto literário, não é apenas a recuo no texto literário. Por exemplo, se você for pensar na comunicação social, as mídias sociais, a propaganda, né? Como elas exploram também esse simbolismo fonético, que está nas vogais, que está nas consoantes, né? Nas fricativas. Então, para dar maior velocidade, ideia de velocidade, eles utilizam só aqueles fonemas. Aí você diz,
Mas isso é feito intencionalmente? Isso é feito intencionalmente. Por isso que uma empresa, uma agência, ela se torna, quando ela usa essa força da linguagem, ela consegue impactar o público, né? Ela consegue atingir o público-alvo. Então, por isso que às vezes eu coloco isso, olha, como as agências, elas são carentes de profissionais de letras, né? Os profissionais de letras que não querem dar aula, mas que gostam de trabalhar em agências. Eu tenho uns 2 amigos que trabalham com agência de publicidade. Se eles tiverem conhecimento de fonética e fonologia, se tiverem conhecimento de estilística, como eles vão ter material base para fazer um trabalho de propaganda legal, né, no âmbito da comunicação social. Então, é isso. É um trabalho que requer, portanto, estudo. Uma outra questão que eu queria colocar, não pensem, isso eu digo com uma certa segurança para vocês, que é fácil você terminar. Num contexto de pandemia, assim, eu acho vocês heróis. Eu tenho uma admiração suprema por cada um de vocês. Mas mesmo em condições normais, mesmo que você morasse ao lado da uva, nem pegasse ônibus, fosse tranquilamente estudar, Tá mudo, Vicente. Pronto. A internet caiu, mas voltou agora. Mesmo em condições normais, vocês terão que estudar. É uma disciplina, é uma área que você precisa ler. E olha o que eu digo, precisa estudar mesmo. Mas lembre-se de uma coisa. Você precisa fazer um curso bem de 4 anos para você poder sobreviver com ele. A não ser que você entre naquele discurso. Eu tenho uma aluna, ex-aluna, que eu gosto muito dela, né? Que ela diz assim, não, eu queria fazer direito. Certo. Aí terminou letra, queria fazer direito. Aí ela entrou no direito. Mas ela precisa trabalhar. Ela tem filha, precisa trabalhar. O marido precisa trabalhar. Aí ela disse, não, hoje eu quero direito e letra. Tudo bem, ela precisa trabalhar. Aí como é que você vai trabalhar sem ser aprovado em concurso? Não, não vai fazer concurso. Mas como é que você vai trabalhar sem ser aprovado em seleção? Para você ser aprovado em seleção ou no concurso, precisa saber. Portanto, precisa estudar. Então, vale a pena você continuar investindo nas leituras, nos estudos, tendo a mente aberta, um coração aberto, né? Por exemplo, um assunto como esse daqui não dá para a gente esgotar nessa aula. Não dá. A necessidade de você continuar estudando. Para mim é muito difícil aprender por meio eletrônico. Eu não gosto. Se eu pudesse, tudo que é eletrônico, eu imprimia. Porque eu acho muito ruim você ler e não riscar
com marcador, sabe? Para mim é muito complicado. Mas esse esforço, né, nesse contexto de pandemia, é importante. Então, oclusivas. Se você jogar na internet consoantes oclusivas, vocês vão encontrar dezenas e mais dezenas de artigos só tratando de oclusivas, certo? A fonoaudiologia está interessada, né, nessa discussão, mostrando que as crianças têm dificuldade de pronunciar as oclusivas. Os ortógrafos têm muito interesse na questão das oclusivas, porque as pessoas, durante a escrita, trocam muito uma oclusiva sonora por uma surda, né, vozeada por desvozeada e assim por diante. Então, isso significa que você tem que ir afunilando seus conhecimentos. Então, quanto mais informação, mais conhecimento, melhor. E extrapolando as próprias aulas. E uma certa disposição também, né? Eu acho bonita a Iane, que está aqui presente, a disposição dela de estar dialogando com a filosofia, a disposição dela estar dialogando com a história, a disposição dela para estar dialogando com o direito, a disposição de você estar dialogando com outras áreas. Eu tenho muito gosto também. Eu acho que a minha condição de linguista, né, eu sou da linha linguística, de formação, e eu não tenho problema nenhum para discutir análise do discurso. Agora, eu não vou discutir tudo da análise do discurso, nem me interessa. Da análise do discurso, eu estudo, por exemplo, a análise do discurso de linha francesa. Da linha francesa, só estudo 2, porque eu não dou conta. Estudo Meguenot, Charrodot e acabou. Eu não consigo dar conta do resto. Semiótica. Eu estudo a semiótica discursiva, a semiótica de Greimat e acabou. No meu caso, porque eu não dou mais conta. Então, na literatura, eu até vou chamar a atenção da coordenadora para colocar informação para os alunos, né? Por exemplo, literatura. Eu gosto de literatura, mas não estudo tudo de literatura. Só me interessa uma faceta da literatura, que é a literatura regional. Eu sou louco pela literatura regional, romance de 30, né? Da década de 30. Então, essa abertura que a gente deve ter para a interface é que vai fazendo a diferença. Vai fazendo a diferença na formação da gente, certo? Então, para encerrar, eu vou só... deixa eu ver aqui. Eu acho que não está mais compartilhado, né? Vou ver aqui, compartilhar aqui. Espero ter compartilhado aí. Então, nós vamos... eu não vou me esticar muito, mas os slides estão aí com vocês. Eu só vou falar das oclusivas alveolares, né? Eu falei do P agora há pouco. E vou falar mais de algumas aqui. A oclusiva alveolar desvozeada, que é o T. Então, veja, em todas elas eu vou classificando o tipo de obstrução, articulador ativo, articulador passivo, estado da glote. Então, e chamando a atenção que esse T, diante de I, pode se realizar como dental. Tia, dia, tia. E aparecem aí exemplos de alveolar, ou T alveolar, na palavra tom, tapa, aterro, túmulo. Então, esse T aí é desvozeado, certo? E o K, nós estamos só apresentando os desvozeados, ele é uma constante velar, surda, né, ou desvozeada, aparecem palavras como cor, capa, acorde e
cúmulo, ou acúmulo, né, se quiser, e aparecem as características aí, veja, quanto ao tipo de obstrução, articulador ativo, articulador passivo, posição do véu palatino, estado da glote. Esses 5 elementos aí que caracterizam o fonema, quando vocês estiverem estudando, estudem em voz alta. Pronuncie assim, K, K. E digam palavras como co, capa, acorde, cúmulo. Digo em voz alta, para que vocês percebam, tenham uma percepção auditiva do momento dessa articulação. Então, quando eu digo K, 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 é uma oclusão, certo? Eu nem sei se a rigor ela é total, K, K, que eu deixo a boquinha aberta, né? Mas em algum momento parece que fecha, né? K, K, K. Então, a oclusão pode não ser aparente aqui nos lábios, na boca, mas ela pode se dar nessa área faringal. Então, o articulador passivo, ó, K, parte posterior da língua, ou dorso da língua, e o articulador passivo, a parte mole, K, K. Fica paradinho. E a posição do véu palatino, levantado, porque ela é oral, né? E o estado da glote aberta, K, K. Ela sai tranquilamente, sem qualquer vibração de cordas vocais. Bom, então era isso que eu queria. Eu acho que eu fui oferecendo para vocês a base, né? Em outro momento a gente pode retomar. São muitas informações, mas é necessário que vocês façam essa leitura adicional, tenham essa disposição. Mais uma vez, o professor reconhece que isso não é fácil, não é fácil nesse contexto de pandemia, nas limitações, né? No áudio, no celular, eu reconheço. Mas, à medida do possível, procure fazer um esforço. Uma coisa que eu quero chamar a atenção na aula de hoje, para todos vocês, na falta de material impresso, eu não tenho nenhum material impresso, está tudo eletrônico. Procure ver na biblioteca da sua cidade, procure ver nas coisas que você tem ainda da escola, de familiares, ou se você puder obter de alguma maneira, procure ter uma gramática escolar, qualquer gramática. Professor, qual a melhor gramática? Para a fonética e fonologia, qualquer gramática. E vão estudando. Tudo isso que nós estamos estudando aqui é um olhar mais linguístico, mais detalhista, mais analítico. A gramática não faz isso. Ela não se preocupa em detalhar tanto. No entanto, tudo o que ela diz ali de informações, ela vai estar dizendo que é uma consoante oclusiva alveolar. Ela diz o que eu estou dizendo aqui. Então, se você também, a partir de uma aula dessa, for pegar uma gramática normativa e abrir, começar a estudar, desde o conceito de fonologia, de fonema, de letra, tipo de fonema, vogais, consoantes, você vai devagarinho, lendo devagarinho, qualquer gramática normativa. Você não tenha dúvida que o seu estudo vai ficar bastante aprimorado. Um outro fator para encerrar é aquele que eu colocaria assim. Lembre-se que no próximo semestre você não vai mais estudar fonética e fonologia. Não vale a pena aquele discurso, não, eu estou vendo a aula, depois, no próximo ano, quando tiver tempo, vai dar certo. Não funciona assim, não. A gente nem sabe como é que vai ser o próximo ano, né? Eu tinha um grande propósito, desde a época de estudante, que eu tinha assim,
Um dia, quando eu for professor, eu vou estudar a obra de Monteiro Lobato. Por que eu dizia isso? Porque uma vez, em 82, eu ganhei um prêmio, um ensaio, um estudo que eu tinha feito, ainda no ensino médio. Eu ganhei sobre Lobato, os artifícios literários de Monteiro Lobato, para atrair a atenção do seu público infantil. Era o tema da monografia. Mas eu disse, quando eu me formar, tentei fazer esse estudo na graduação, não deu certo. Aí eu disse, não, quando eu me formar, estiver trabalhando, como eu ganhei a coleção do Monteiro Lobato, eu farei isso. Não deu. Eu trabalhava mais, não dava para parar para estudar Monteiro Lobato. Quando eu cheguei na universidade, isso já há quase 30 anos, só na UVA, né? 27 anos, aí eu disse, agora eu vou estudar, vou fazer um estudo, uma pesquisa sobre aprimorar esse estudo. Fiz de outras coisas, de muitas coisas loucas, mas não fiz Lobato. Este ano eu avancei muito nos estudos, mas também não publiquei ainda, não. Então, moral da história, não vale a pena a gente retardar, né? Tipo assim, eu vou estudar fonética e fonologia daqui a um ano. Quando eu me formar, eu vou estudar mesmo. Não, não vale a pena. É uma disciplina que vale a pena a gente avançar o máximo que a gente puder agora. Criar essa base. Tem muitos conhecimentos que eu estou passando para vocês que eu aprendi da minha época de estudante. Por exemplo, sobre aparelho fonador, sobre essa noção de sonorização, surda sonora, consoante oclusiva, lugar, não sei o quê. Eu aprendi na minha fase de estudante, né? Assim como vocês. Então, é melhor aprender logo nessa fase e deixar para mais adiante um estudo mais aprofundado, uma pesquisa, né? Ou alguma coisa desta ordem. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. Estou aqui à disposição. Alguém deseja fazer alguma pergunta? O restante dos slides fica aí para vocês ir aprofundarem, né? E lendo. Os slides foram montados a partir das contribuições da Thais, que é fascinante a elegância dela. E eu fico, portanto, à disposição de vocês para alguma indagação. Gostariam de perguntar? Professor, eu queria perguntar, porque eu enviei a minha prova ontem, só que aí assistindo a aula de hoje, eu percebi que eu deixei passar alguns detalhes, aí eu queria perguntar se eu poderia só editar hoje, aí eu reenviar para você. Tranquilamente, sem problema, tá certo? Pode reenviar. Eu acho que a gente até aumentou o prazo, né? Aumentou. Mas pode, né? Quantas vezes você sentir a necessidade de reenviar? Basta avisar, né, pessoal? Agora, no e-mail, Luan, você dá um toque. Ó, pessoal, estou reenviando, desconsidere a anterior. Aí a gente desconsidera. É normal, sem problema, certo? E também eu queria parabenizá-los, né, pela excelente prova. E alguém até colocar, não, mas só tem nota boa, só quero nota boa mesmo. Lembre-se que, no nosso caso, desde o primeiro dia de aula, eu já passei para vocês a AP1, AP2 e AP3. Então, tem tudo para tirar a melhor nota. Essa é a nota. Mas nem se preocupe tanto com nota. O mais importante não é a nota, é ter aprendido. O mais importante não é a nota, é o pensamento crítico, o olhar autônomo que você teve. Claro que nós observamos, nós professores, quando o aluno copia e cola, joga lá, é um caminho fácil, mas é um caminho que te denuncia logo. Sabe por quê? Porque a maioria de respostas soltas assim na internet, ela já vem até com erros, com falhas.
Mas mesmo que não sejam copiados, às vezes, de um artigo, vem numa linguagem tão rebuscada que não corresponde à sua linguagem. E a gente fica logo desconfiado. Então, diante das questões colocadas, tente responder com suas palavras. Tente acreditar que você tem um pensamento próprio. Acredite em você, certo? Eu nem estou preocupado com quantidade de linhas, nem estou... professor, eu escrevi 30 linhas, 20 linhas. Eu nunca estou preocupado com isso, mas estou preocupado com o seu pensamento próprio. Né? O que tem ali de você? Mas, professor, eu posso utilizar uma fonte? Eu estou respondendo a questão. Eu vi autores que tratam isso. Pode. Aliás, enriquece muito. Mas toda vida que você fizer referência a um autor, coloca o trecho entre aspas, e lá no finalzinho da prova, coloca as referências. Não adianta você dizer, segundo Martins, e eu, que sou o seu leitor avaliador, fico sem saber quem é esse Martins. Então, você precisa sempre, lá no finalzinho da prova, seguindo as normas da ABNT, fazer a referência daquele artigo, daquele livro, seja ele em papel ou eletronicamente, certo? Isso cai a seu favor, né? Você pode. Eu não gosto desse tipo de citação. E como é que você gosta, professor? Eu normalmente pego o pensamento do autor, coloco as minhas palavras e depois, entre parênteses, coloco o autor. Por exemplo, não é o fato de colocar com as minhas palavras que me tornam o autor assim, o autêntico. Ser autêntico aqui é, inclusive, fazer referência às ideias que são de outro. Eu queria só chamar a atenção, teve agora uma dessas APs, foi até bom citar isso, o Luan citar o caso da prova dele, de refazer, né? Que uma aluna disse assim, eu não sei qual foi a turma, disse assim, olha, professor, ela botou lá no finalzinho, eu não vou citar nenhuma referência porque eu fiz tudinho, eu pesquisei muito e sozinha fiz a prova. Só que é verdade, dava para sentir a presença dela ali, a alma dela ali. No entanto, aonde foi que você aprendeu sobre arquifonema, por exemplo? Não foi que você aprendeu? Não pode ter caído do céu. Você deve ter lido em algum local. Onde foi que você aprendeu sobre neutralização? Onde foi que você aprendeu sobre labialização? Onde foi que você aprendeu sobre vozeamento? Onde foi que você leu? Em que momento? Então, mesmo que você coloque com suas palavras aquilo que o professor, na sua resposta, aquilo que o professor está perguntando, você responde com suas palavras, nada impede de, eticamente, você colocar no final a sua fonte de consulta. Não depõe contra você, não, ao contrário, tá certo? Vocês ouviram de mim hoje agora pela manhã, eu citando várias vezes os meus slides. Eu nem sei se não sei se eu coloquei lá nas referências, mas se não coloquei o site. Mas uma parte, não tal qual está aqui, mas a inspiração, os tópicos do estudo dos fonemas é a partir do que Thais mostra, a Thais Christopher Silva. Então, a partir do que ela colocou, eu achei tão elegante aqui, que eu disse, isso é, como ela é professora, é didaticamente apresentável. Então, eu não poderia chegar aqui e, em momento algum, silenciar. Dizer, olha, estão vendo, gostaram do slide, não sei o quê, apresentei assim bonitinho, um exemplo, não sei o quê. Até os exemplos eu tirei da Thais, né? Então, a Thais é uma... se eu fosse
eu tenho que citar, eu acho que eu cito ela no finalzinho, mas eu sempre tenho que citar os autores que eu consulto. E o slide é meu. Eu que montei. Eu montei ali, mas até os exemplos eu preferi colocar os exemplos da Thaís, certo? Nem gosto desses exemplos soltos. Por isso que o meu estudo, quando eu faço estudo de fonética, eu coloco sempre os exemplos contextualizados em frases, certo? Mas aí, dado o nosso espaço aqui, eu não estou estudando só uma bilabial, nós estamos estudando aqui um leque. Se for colocar frases, né, extraídas de mídia, não sei o que, aí não vai ter espaço para isso, certo? Mas, por exemplo, eu escrevendo um livro sobre fonética e fonologia, pode ter certeza que eu não daria meus exemplos isolados, soltos. Agora, a maioria dos foneticistas dão solto. Eu não acho que é legal. É bom para o aluno perceber a realização daquele fonema na palavra, mas que a palavra está dentro de um contexto, né? Então, ela tem um valor na interpretabilidade, ali tem uma razão de ser aquilo ali, certo? Muito bem, um grande abraço para todos vocês, fico à disposição de todos vocês. Bom dia, professor. Obrigado pela aula. De nada, um abraço. Uma ótima semana. Valeu, cara. Bom dia a todos, né? Um abraço. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tchau, Jamil. Bom dia, né, ainda.